Glória a Deus. Graças a paz, boa noite mais uma vez, amém? Ô irmão, não fica calado não, que dá um desânimo. Eu gosto de igreja barulhenta. Eu sou pentecostal, né? Não fica calado não, que Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele está aqui. E a palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 é onde Ele está presente. E onde Jesus está, a fartura de ar. E por onde Jesus passa, Ele fazia o quê? Ele transformava tudo. Onde Ele chegava no canto que tinha cego, tinha aleijado, que tinha morto, Ele saía curando, Ele saía levantando, Ele saía realizando milagre. Então estamos vivos, para a glória de Deus. Você enfrentou mais uma semana e você sobreviveu. Você está aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. E talvez a semana não tenha sido tão boa, que passou, né? Porque a partir de hoje, até o próximo domingo, é uma nova história que Deus está escrevendo para mim e para você. E estamos aqui nos abastecendo, né, do alimento espiritual, para que a gente venha ter uma semana de excelência. E quando Jesus está no centro da nossa vida, irmã, tudo ao nosso redor se modifica. E tudo é diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema que o Senhor me deu é sobre uma passagem muito conhecida. Eu queria compartilhar com os irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa também. Abre aí tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, verso 22. E o tema é o seguinte: prepare-se para viver o sobrenatural. Cadê o glória? Diga amém. Diga assim: eu creio. A palavra que a gente declara, irmão, é a palavra que a gente está dizendo: eu acredito que isso vai acontecer. Prepare-se para viver o sobrenatural. Amém? Em Deus viveremos grandes experiências, assim como Pedro, assim como os outros homens da Bíblia viveram. Amém? Vamos ficar de pé em reverência? Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 22, diz assim: Jesus anda sobre as... Amém? Será que você está conseguindo entender já? Deu glória? Aleluia. Logo a seguir, a partir do verso 22, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o... E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram dizendo: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: aleluia, não temais, sou eu. Verso 28, respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Coloca o marca-texto, vamos orar. Pai, nessa noite, Senhor, é a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha dar direcionamento, Senhor, e que o nosso coração e que a nossa mente venha estar aberta nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo que está em casa, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra venha ser o nosso alimento nessa noite, Pai. Eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém? Senta aí glorificando o nome de Jesus. Agora não fica calado não.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare-se para viver o sobrenatural. Eu quero dizer para você nessa noite como uma palavra profética para você. Porque Pedro, na sua época, ele viveu o sobrenatural. Aquele acontecimento até hoje está registrado. E todas as vezes que quando a gente olha para a palavra de Deus, está lá, dizendo que Pedro foi o único homem que andou sobre as águas, além de Jesus. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque Pedro foi um homem de fé. Ele teve coragem. E até onde ele confiou na palavra de Jesus, ele estava andando por cima das águas. Ele viveu ali aquele momento extraordinário, que nenhum homem humano, ele não tinha passado por aquela experiência. E quando eu comecei a ler essa passagem, que é uma das que eu gosto, eu comecei a imaginar, meu Deus, quem era Pedro? Quem foi Pedro, né? Conhecido como aquele discípulo marrento, conhecido como aquele discípulo bravo, que ele gostava de fazer do seu jeito, do seu modo, né? Quando ele pega aquela espada e corta a orelha do soldado. Mas Pedro também tinha seu lado, suas características negativas, mas também tinha suas características positivas. E uma das coisas que Pedro era corajoso e era ousado. E precisamos pedir a Deus, principalmente nesse século presente, irmão, ousadia do Senhor, ousadia do Espírito, para que a gente possa viver o sobrenatural, aquilo que Deus tem reservado para nós. Naquele momento, Pedro estava vendo ali uma experiência tremenda. Não era ouro, não era prata, não era status, não era dinheiro, não era carro, mas ele estava vendo um momento com o seu mestre, com o seu Deus. E a Bíblia diz que depois que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e era uma numerosa multidão, ele despediu o povo foi embora, ele ficou, disse, olha, vocês vão, passem adiante para o outro lado, né, que eu vou ficar aqui sozinho, e foi orar. E quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente sempre vê que Jesus ele sempre nos ensina que precisamos orar e tirar um tempo reservado para orar. Essa história é tão impactante que ela está nos 3 evangelhos, no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de João. Fala sobre que Jesus andou sobre as águas e Pedro também. E quando é mais embaixo, interessante que no verso 24 ele diz assim, entretanto, o barco estava longe e muitos estados da água, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus tinha mandado os discípulos ir para um lado, só que no percurso, no caminho, o vento começou a soprar e levou justamente para o lado contrário que Jesus tinha mandado. Ali, irmão, naquele momento, Jesus já estava, como é que eu posso, a palavra que eu posso dizer? Estava ali tudo propício para aquilo acontecer. E nada que acontece é por acaso. O Senhor sempre tem uma finalidade em nossa vida. Eu quero dizer para você que se você está sentindo que o vento está soprando no teu barquinho, e muitas vezes você tem planejado, tem arquitetado algo, e tem saído da tua direção, tem saído do teu limite como ser humano. Eu quero dizer para você nessa noite, para você que está aqui, para você que está em casa, que não se preocupe. Porque aquele que manda no mar, que manda no vento, ele também está lá conosco. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. Eu amo esse versículo quando o profeta Isaías fala que pode, e a gente sabe que nesse século pode, uma mãe esquecer de um filho que cria, que amamenta? Pode. Mas todavia Ele, Deus, jamais se esquecerá de mim e de você. E os nossos nomes estão gravados na palma da mão. Não é um amigo, né? Não é um colega, não é um esposo, não é uma namorada, é um Deus Todo-Poderoso. E quando a palavra, o profeta diz essa palavra, eu amo quando assim, que o meu nome está escrito na palma da mão dele. Então eu sou importante. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando começou o vento soprar, aí eles começaram a ter medo. Jesus tinha que alcançá-los, porque ele disse, ó, vai e depois eu vou atrás de vocês. E quando ele viu, já estava adiantado, né?
E quando ele viu aquela sombra, talvez, aleluia, andando por cima do mar, a gente sabe que à noite fica o reflexo. E eles estavam ali, ficaram pasmados, tiveram medo, se atormentaram e começaram a gritar. Porque no momento da nossa adversidade, todos vão embora. Só fica Jesus, né? Assim é quando nós somos provados. Quando nós passamos verdadeiramente pelo fogo. E a Bíblia diz que Jesus gritou, disse: não tem mais, sou eu. Aleluia, no verso 27. Diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia. E ele diz para você nessa noite: não tema, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo do vento, não tenha medo do mar, não tenha medo da adversidade, não tenha medo porque pode até ter fugido do teu controle, mas o meu nunca foge. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 27 diz assim, irmãos: imediatamente Jesus disse, 28, imediatamente Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu ir ter contigo por sobre as águas. Será que Pedro era ousado? Será que Pedro era atrevido? Será que Pedro era corajoso? Oh, aleluia. Irmão, a gente sabe com que a gente pode contar. A gente sabe o Deus que a gente serve. A gente sabe que é um Deus grande e poderoso. Pedro disse: olha, se és tu mesmo, eita, homem corajoso, manda que eu vá. Irmão, a nossa palavra tem poder. Imagina a de Jesus. E ele disse: manda, porque ele sabia que a palavra que saía da boca de Cristo produz vida. Tem outro efeito do que a nossa, porque a minha palavra eu falo, eu posso voltar atrás. Eu posso falar e posso me arrepender e não posso não cumprir ela. Mas quando Jesus disse: vem, vá, pode ir sem medo, porque ele nunca vai nos deixar. E a Bíblia diz que Pedro disse: olha, se és tu, manda, me libera. Em outras palavras, para que eu vá ter contigo. E o que foi que Jesus disse para Pedro no verso 29? E ele disse: diga, vem. Oh, aleluia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, veja neste momento o poder que a palavra tem de transformar. É por isso que muitas vezes passamos por adversidade e as pessoas perguntam: como é que você vai? Aí você tem que declarar a tua vitória: vai tudo bem. Assim como aquela mulher, ela estava bem, estava não. O filho tinha morrido, só ela sabia a dor que ela estava passando, o luto que ela estava passando. E ela disse o quê? Como é que tu vai? Vai tudo bem. Porque ela já estava declarando que ia ficar tudo bem. No seu interior não estava bem. As nossas batalhas, irmão, nem todo mundo precisa saber. A gente precisa contar para Jesus, porque Ele sabe. Ele sabe, só Ele que pode nos dar a vitória. E a palavra do Senhor Jesus diz assim: vem. E Pedro começou a andar por cima das águas. Aleluia. Quando Pedro começou a andar por cima das águas, Pedro começou a sentir o quê? O vento forte no seu rosto. O vento, o texto diz que era contrário. E aí ele começou a temer. E ele começou a perecer. Você vê que é uma sequência de coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida. A gente aceita Jesus, a gente está na igreja e muitas vezes começa o vento contrário, as palavras contrárias, a adversidade, e a gente diz da mesma forma: Senhor, eu vou perecer, onde é que o Senhor está? Só que já tinha dado a palavra: vem, Pedro. Ele quer dizer: eu estou com você, pode vir, confia em mim. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele começou a caminhar, mas quando ele sentiu aquele vento que muitas vezes representa as tribulações na nossa vida, muitas vezes representa as palavras da nossa vida, muitas vezes representa as frustrações da nossa vida, a gente, quando olha, irmão, para o gigante, a gente começa a perecer. A gente tem que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Só para Ele. O segredo da vida cristã é só olhar para Cristo, nem para a direita nem para a esquerda, porque até o salmista diz que só dele vem o meu socorro, só do Senhor, de mais ninguém.
E quando Pedro começou a perecer, o que foi que Pedro fez? Gritou. Oh, aleluia. E quando Pedro gritou, o que foi que Jesus fez? Salvou ele. Eu quero dizer para você nessa noite, que entrou aqui sem expectativa para essa semana, que você pode contar com Cristo, que você pode contar com Jesus, que no momento da tua adversidade, grite por Ele, chame por Ele, porque Ele vai estar sempre disponível para me ouvir, te ouvir e nos salvar. Ele não é igual ao WhatsApp, né? Que a gente tem aqueles amigos só chamadas urgentes, não é assim? E às vezes a gente precisa, a gente liga e ninguém atende. Com Jesus é diferente, a ligação é direta. Com Jesus, nós não precisamos de ninguém para interceder por nós. É só a gente colocar os nossos joelhos e temos livre acesso ao Pai. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ele começou a temer, ele chamou por Jesus e Jesus veio socorrer. Só que eu quero também fazer uma observação nessa noite, que o seguinte, que quando nós estamos passando pela adversidade, irmão, e quando nós esquecemos do poder de Deus, até aquelas armas que a gente tem na nossa mão, ela não serve. Por isso que temos que reconhecer que precisamos de Deus todo dia na nossa vida. Porque a gente for analisar Pedro, o que Pedro era? Pedro era pescador. E naquele momento Pedro estava afundando. O desespero, muitas vezes a aflição, elas tiram no foco e a gente acaba esquecendo até aquilo que a gente tem nas nossas mãos, que a gente pode muito bem usar naquele momento de adversidade. Porque Pedro era pescador, Pedro sabia nadar, mas a aflição daquele momento fez com que ele perdesse a visão e a direção das coisas. Porque quando o medo vem sobre o nosso coração, a gente acha que a gente vai naufragar, a gente acha que não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Mas Jesus está do nosso lado, só dizendo: vem filha, vem filho, eu estou aqui do teu lado, confia em mim. Você não vai perecer, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. E mesmo Pedro sabendo nadar, porque era pescador, conhecia o mar, conhecia o vento, conhecia as direções, sabia onde o peixe estava, Pedro pereceu, porque ele teve medo. Que o medo, irmão, não venha ser uma ferramenta para nos paralisar, mas que a gente possa usar o medo a nosso favor e colocar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu tenho medo, eu estou vendo que isso eu não consigo vencer, com isso eu não posso, mas o Senhor pode, então me ajude. Chega aqui, Senhor, segura na minha mão. E eu tenho certeza que Ele vai segurar na tua mão, assim como Ele segurou na mão de Pedro. Porque a palavra diz lá no verso 32, verso 30 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia. Eu acredito, irmão, que Pedro tinha muito mais para experimentar naquela noite da parte de Deus, mas o medo paralisou ele e a experiência foi pequena. A experiência de Pedro foi tamanho da fé de Pedro, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que eu e você tenhamos fé, para que a gente venha viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E o que é fé? Fé é a certeza, é a convicção daquilo que a gente crê no nosso coração, mas que a gente não vê. E quando a gente crê, quando a gente tem fé, Deus concretiza, Deus realiza, porque a fé faz acontecer. Quando Jesus estendeu a mão para Pedro, irmão, naquele momento, Ele disse: cadê tua fé, Pedro? Porque tu duvidaste. Ele quis dizer: eu tenho algo maior preparado para você, eu tenho algo maior reservado para você, Pedro. E eu quero dizer para você nessa noite: não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus pode fazer, porque Ele faz. E você pode estar vendo um momento tão difícil, você pode dizer assim: pastora, para mim é impossível. Aí eu quero dizer para você: entenda, para você, para mim é impossível, mas para Deus não. O ano de 2019 foi o ano que eu mais ouvi: é impossível. Eu olhava para um lado e dizia: é impossível. A outra pessoa dizia: é impossível disso acontecer. Muitas vezes um dos amigos dizia: e é impossível disso acontecer, porque você é tão pequenininha, é impossível de acontecer. Mas quando chegava na igreja, no altar, e quando eu orava, principalmente no círculo de oração, aí Jesus bradava e dizia: o impossível eu posso fazer.
O impossível quem realiza sou eu. O impossível eu faço, então você não precisa se preocupar. Você tem que descansar, você tem que confiar em mim, você tem que orar, você tem que se entregar. Porque quando a gente coloca algo na mão de Deus, irmão, a gente tem que descansar nele e esperar a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E ele sempre tem o melhor para mim e para você. A palavra do Senhor nos diz, para encerrar, fechando nessa noite, no verso 33: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? E eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite, tanto que está aqui como que está em casa. Eu só quero que você creia. Amém? Creia. Que você possa ter fé, que você possa pedir a Deus fé, para que você venha acreditar em todas as promessas que Ele tem dito para você, ao teu respeito, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as áreas da tua vida. Porque se você crê, através de você, a sua família vai conhecer o Deus que você serve. E não pense que muitas vezes vai ser da mudança, não. Vai começar na adversidade. Você vai ter que dar testemunho na adversidade. Você tem que falar como um crente, não só em casa, mas quando estiver fora, na faculdade, na rua, no trabalho, no meio da sociedade. Porque as pessoas vão ver o Deus que você serve através de você. Porque quando aqueles homens subiram, disseram assim: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. As experiências que a gente vivencia, irmão, dia após dia, ela vai declarar o Deus que a gente serve. Muitas vezes a gente gritar, a gente não vai resolver, a gente não vai ganhar a nossa família. Mas quando a gente colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, faça conforme a tua vontade e o teu querer, né? Deixa o ventinho soprar nesse barco. O Senhor sabe o tempo certo de soprar o barco na nossa vida, de soprar o vento na nossa vida. Só que a gente tem que lembrar que Ele está lá. Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar. Todos podem ir embora, irmão. Todos podem nos decepcionar. Mas Jesus é o único que está lá. E eu quero encerrar nessa noite dizendo: você quer viver? Você quer viver algo extraordinário, assim como Pedro viveu? Tenha fé, confie nele, escute a voz dele. Quando o vento estiver muito contrário na tua vida e que você perdeu uma direção, diga assim: Senhor, chega aqui e me dá a direção. Fala comigo, me dá sabedoria, me dá estratégia, como eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo realizar. E muitas vezes entenda que o silêncio vai ser a tua maior arma, não só gritar. Entenda isso, que em tudo Deus tem um propósito, até na nossa adversidade. Eu quero declarar nessa noite que a nossa semana, a minha e a sua, levanta assim para receber. Só se você crer. Se você não crer, será uma semana extraordinária. E viveremos grandes bênçãos da parte do Senhor. Grandes, talvez, dificuldades, mas também grandes vitórias da parte de Deus. Que essa semana venha a ser uma semana diferente. Quando for de hoje, eu vou te dizer: pastora, a semana talvez foi até difícil, mas foi uma semana que eu derrubei gigante que eu nunca pensei em derrubar. Porque em Deus, irmão, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Aquilo que é impossível para mim e para você, para Deus não é. Por isso que eu digo: tenha fé. E começa a declarar aquilo que você tem pedido do Senhor. Deus está assim, mas eu creio que vai ficar do outro jeito. Está fora, mas eu creio que vai voltar. Está distante, mas eu creio que o Senhor vai trazer. É impossível, mas o Senhor vai realizar. Está fechada, mas eu creio que vai abrir. Ah, Senhor, está desse jeito. O médico disse que não tem jeito não, mas o Senhor é aquele que dá jeito. O Senhor é o que cura, o que sara, o que realiza, o que transforma. Eu quero declarar para todos nós que essa semana será uma semana que viveremos o sobrenatural de Deus. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, aonde quer que a gente chegar, viveremos o sobrenatural de Deus. Porque o Senhor pegou Josué e disse: olha, Josué, Moisés já morreu, agora você vai passar por esse Jordão. Agora eu serei contigo. É a palavra de Deus, irmão. Não é a palavra do homem, não. Aonde você for, Josué, eu vou estar do teu lado. Aonde você pisar, vai ser teu, Josué. Aonde você tocar, vai ser teu, Josué. E o que nós queremos mais, irmão, se Deus diz que é conosco?
O que é que nós queremos mais? Precisamos de confiar no Senhor e descansar nele. Amém? Nessa noite eu quero encerrar esse sermão e que você possa guardar essa palavra no coração. Guarda no coração. Guarda no coração. Eu quero falar algo para você, tanto que está como está em casa. O ano não acabou. E o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer esse ano 2020. Foi um ano difícil? Foi. Mas estamos de pé. Sobrevivemos. E a palavra dele é fiel. A Bíblia diz que ele não tira uma letra, uma vírgula nem acrescenta. A Bíblia diz que Deus ele é fiel e justo. E tudo aquilo que não foi concretizado, eu creio que esse ainda será concretizado na minha e na tua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E guarda no teu coração. Vamos ficar em pé.